Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Se por acaso queira receber as mensagens, manda um oi para o 61 99119 2421, Irmão Alex. Beleza? Pessoal, hoje nós vamos ver um livro aqui que é a Confissão de Fé de Whit Smith. Eu vou deixar o livro aqui na tela. A parte que nós vamos estar lendo aqui é só uma parte que me chamou muita atenção, que se você, primeiramente você tem que pesquisar o que é essa confissão de fé, né? Foi através dos protestantes, né? Na Reforma Protestante, que eles voltaram ao entendimento, né? Que colocando as escrituras, né, como a regra de fé, e trouxe alguns assuntos que se perdeu no decorrer da história, né? Fizeram alguma coisa e tiraram do caminho que estava ali através dos escritos, né, para que as pessoas viessem estar crendo, beleza? Então o capítulo que nós vamos ver hoje é sobre o livre-arbítrio. E é interessante que quando você consegue compreender o livre-arbítrio, muitas outras doutrinas, muitos outros ensinamentos, eles vão caindo por terra, né? Que você vai aprendendo de forma equivocada. E o mais interessante, que é importante a gente destacar, que muitas cartas do Novo Testamento, carta de recomendação, os evangelhos, você vê sempre falando para nós tomar cuidados com doutrinas, né? O próprio Messias falou, cuidado com o fermento dos fariseus, né? As cartas de Paulo a Pedro, muitas outras cartas falam sobre os falsos irmãos, falsos profetas e tudo isso. Então, uma forma deles tentar distorcer a verdade é dentro, né, eles estando introduzidos dentro, né, ali da comunidade, beleza? Então, essa parte do livro-arbítrio eu achei bastante interessante. Então eu vou deixar o livro aí, né, a página 32, capítulo 9, tá? Do livre-arbítrio. Vamos lá então. O Eterno dotou a vontade do homem de tal liberdade natural, que ele não é forçado por qualquer necessidade absoluta da natureza, nem para o bem, nem para o mal. Aí traz as referências. Eu recomendo, quando você estiver vendo, ouvindo esse áudio ou esse vídeo, pare e dá uma olhada na Bíblia, acompanhe e vê as referências, que aí o seu entendimento você vai compreender melhor o assunto. Mateus capítulo 17, verso 18. Tiago, capítulo 1, verso 14, Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. O homem, em seu estado de inocência, tinha, né, no passado, a liberdade e o poder de querer e fazer aquilo que é bom e agradável ao Eterno. Eclesiastes 7, 29. Leia a referência. Gênesis capítulo 1, verso 26. Mas mutavelmente, de tal maneira que pudesse cair dessa liberdade e poder. Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17. Gênesis capítulo 3, verso 6. Continuando. O homem, por sua queda no estado de pecado, perdeu inteiramente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual, né? Lembrando que no lado espiritual, que acompanha a salvação. O homem perdeu. Aí está a referência. Romanos capítulo 5, verso 6, Romanos capítulo 8, verso 7, João capítulo 15, verso 5. De tal maneira que um homem natural, inteiramente avesso a esse bem,
Romanos, capítulo 3, verso 10 e o verso 12, é morto no pecado. Efésios, capítulo 2, verso 1 e verso 5. Colossenses, capítulo 2, verso 13. É incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo se preparar para isso. Interessante. Então, um homem, no seu próprio poder, ele é incapaz de se converter-se ou mesmo se preparar para isso. Interessante. Aí traz as referências. João, capítulo 6, verso 44 e 65. João 6, 65. Efésios, capítulo 2, verso do 2 ao 5. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Tito, verso 3, ou capítulo 3, verso do 3 ao 5. Leia as referências, por favor, para que você venha entender o assunto. Quando o Eterno converter um pecador e o transferir para o estado de graça, ele o liberta de sua natureza escravidão, da sua natural escravidão sob o pecado, né? Colossenses capítulo 1, verso 13, João capítulo 3, verso 34 e 36, e somente por sua graça o habilita a querer, a fazer com toda a liberdade o que é espiritualmente bom. Filipenses capítulo 2, verso 13, Romanos capítulo 6, verso 18 e o verso 22. Contudo, de tal modo que, por causa da corrupção ainda existente nele, o pecado não faz o bem perfeitamente, nem deseja somente o que é bom, mas também o que é mal. Isso aqui é interessante, né? Então, mesmo uma pessoa regenerada, dentro dela ainda tem a natureza, e aí ela pode chegar a cometer alguma falha. É isso que ele está falando. Aí traz a referência, Gálatas, capítulo 5, verso 17, Romanos, capítulo 7, verso 15, verso 18, verso 19, verso 21 e verso 23. Né, de Romanos capítulo 7. Leia as referências para você ver. E aqui, dando continuidade, a vontade do homem é feita perfeita e imutavelmente livre para fazer somente o bem, apenas no estágio de glória. Efésios capítulo 4, verso 13, Hebreus capítulo 12, verso 23, 1 João, capítulo 3, verso 2 e Judas 24. Então, aqui, pessoal, essas informações que traz sobre o livre-arbítrio são informações extremamente interessantes. Leia as referências tranquilamente, devagar, e eu creio que você vai começar a entender o porquê. Né? Então, concluindo aqui, né? Para o homem natural, o homem que não conhece o Eterno, que ele não foi regenerado, ele não tem um livre-arbítrio, né? Com relação às coisas espirituais, com relação às coisas do Eterno. Ele não tem o livre-arbítrio, né? Isso é interessante. Então, muita gente pensa que tem. E quando a pessoa pensa que tem, o pensamento dela fica totalmente antibíblico, entendeu? Porque ela vai colocando várias situações que ela acha que isso aí foi no decorrer da história que foi introduzir esse pensamento, de que o homem ele pode escolher, que a escolha é do homem, entendeu? E é aí que é o problema. E aí nós vamos para os próximos vídeos trazer algumas informações para a gente tentar
né, tirar realmente aquelas doutrinas, aqueles ensinamentos que a gente recebeu que não edifica, né, ou ensinamentos que foram introduzidos de forma equivocadas, beleza? Então, espero que você entendeu, que o Eterno possa estar nos abençoando, e um abraço do irmão Alex.